Olá! Seja bem-vindo ao canal Sala dos Professores. Nesse vídeo, nós teremos uma convidada muito especial que vai nos falar sobre a relação entre letramento, idade da criança e maturidade. Vamos ficar bastante atentos. Com vocês, a professora Sandra Bosa. Meus queridos e minhas queridas, estamos mais uma vez aqui para refletir um pouquinho mais na tentativa de aumentar, ampliar o sucesso na questão de letramento e alfabetização, que é a minha mais ampla e árdua luta. Eu acredito do fundo do coração que um cidadão leitor é um cidadão de fato, que compreende a realidade onde vive e pode interferir nessa realidade. Por isso, todo o esforço que fiz em sala de aula e que faço agora na formação de professores é nesta tentativa, dizer que é possível sim fazer um belíssimo trabalho de alfabetização e letramento nas escolas brasileiras, mas acima de tudo, que é possível facilitar a vida desse professor com algumas ideias, com algumas questões imensamente básicas que derrubam mitos e muitas vezes libertam o professor e fazem com que ele entenda que a sua atuação pode ser mais ampla e mais efetiva. Um desses aspectos, sem sombra de dúvida, tem a ver com a questão da maturidade. A maturidade ainda é um tabu no nosso país. E eu não estou falando apenas da história de dizer que se roubam os tempos iniciais das crianças na escola, porque se força essa criança a fazer coisas que muitas vezes ela não está madura para fazer. Isso é uma verdade, isso ocorre. Eu acho uma pena, até porque eu não concordo com o tanto que a criança leva cada bimestre para casa de papel, de colagem e de rabiscos que não tem uma função por trás de cada etapa. Então, decidimos que seria interessante pensarmos um pouquinho a partir da maturidade e da fase de se alfabetizar. Essa é uma das perguntas que eu mais respondo, seja por escrito, ou por áudio, ou por imagem, como nós estamos fazendo agora, e vem sempre com o mesmo tom. Essas crianças não são muito pequenas para ser alfabetizado. Eles não aprendem a ler porque eles são muito novos, eles só querem brincar. E aqui já fica uma primeira questão. A criança de 5 anos é muito nova e só quer brincar. Mas será que a criança de 7 anos não precisa e não merece também brincar muito na escola e fora da escola, com a leitura e sem a leitura? É sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos ligar a questão do letramento com a questão da idade e da maturidade. O papel da educação infantil é mergulhar a criança em estado de letramento, ou seja, colocá-la no mundo da leitura, mostrar a ela a importância, mas principalmente o prazer que há no ato leitor. E isso não é diferente para a criança com 6 anos, 7 anos e 8 anos, que está no ciclo inicial do ensino fundamental. Nós precisamos ter claro, gente, que nenhuma lei vai organizar isso. Não adianta o Distrito Federal e o Estado do Rio, por exemplo, receberem liminares e dizerem a criança vai completar tantos anos até tanto. Quem fizer... Não, isso não vai fazer diferença. Vocês sabem o que fará de fato a diferença?
é você saber o que é a maturidade, como ela acontece e por que a gente dá tanto valor a ela. Nós vamos discutir sobre isso. Eu espero que a minha fala seja concisa e clara nesse sentido, que nem sempre a gente consegue fazer isso, mas o esforço é isso. Chega de se dizer que quando nós alfabetizamos uma criança com 5, 6, 7, 8 anos, nós estamos roubando a infância dessa criança. Só tem um jeito de roubarmos a infância de uma criança. É quando a deixamos sem pensar em uma cadeira, escrevendo o que ela não tem noção do que seja. Isso é roubar a infância. Mas nós também roubamos a infância de crianças com 3, 4 anos, quando elas ficam pintando desenho ou quando elas ficam reproduzindo o número 1 até saber traçar em uma linha muito vertical a perninha do 1. Então nós vamos orientar essa nossa reflexão, como sempre, através de 3 perguntas. A primeira seria como ocorre a maturidade, como é que se amadurece. A segunda, como o ser humano se desenvolve. E a terceira e última questão é qual o papel da escola perante isso. Eu gostaria muito de falar qual o papel da família também, mas hoje nós vamos recortar e vamos falar a respeito da escola propriamente dita. A nossa questão de agora, a primeira, é como ocorre a maturidade. Pessoas da minha geração e um pouquinho mais novas, digam-se assim, aos 40 anos, 50 anos, muitas delas ainda acreditam na maturidade muito calcada, muito baseada nas fases do Piaget. Até 2 anos a fase glóxica, onde a criança aprenderia a falar, até os 4, até os 6, até os 8, né? A fase concreta, operatório concreto, alfabetização. Muitos de nós ainda acreditam nessa maturidade. O Piaget, construtivista, mas tão interacionista como Vygotsky, ele acredita que existe uma fase para cada coisa e que essas fases são muito delimitadas, dependendo do quê? Daquelas 4 ações que ele coloca, que nós vamos desestabilizando a criança e fazendo com que ela avance para chegar na fase certa, não é? Nós temos, nesse pressuposto, fases que precisam ser respeitadas. Por isso não se ensina a tabuada antes de não sei quanto, por isso não se deixa de trabalhar com material concreto em não sei que idade e assim por diante. Um pouquinho diferente, eu assumo outra perspectiva. A psicologia soviética nos trouxe já há mais de 50 anos, no Brasil ela está há 30 aqui no Brasil, bem efetivada, através dos livros do Luria, do Leontiev e do próprio Vygotsky, a Marta Cole fazendo um trabalho belíssimo mostrando isso, que esse ser humano se desenvolve, portanto amadurece, a partir do que se propõe a ele desde que ele nasce. É muito bonito acreditar nisso. Eu gosto muito de constatar isso, porque nós vemos hoje, meus queridos e minhas queridas, crianças de 5 meses de idade, crianças de 7 meses de idade hoje, fazendo coisas que há 20 anos somente as crianças de 2 e 3 anos faziam. O que aconteceu? As crianças ficaram mais inteligentes? Elas não nasciam tão inteligentes? Não. Elas ficaram mais inteligentes porque nós compreendemos que é possível forjar a inteligência. É possível subsidiar o desenvolvimento. É possível ensinar para que o aluno, para que a criança se desenvolva. Vejam, é muito interessante a metáfora que Vygotsky faz para o desenvolvimento humano. Ele mostra que para se desenvolver é preciso
aprender. Tanto assim que ele diz: o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. Vejam, o desenvolvimento vem em função do que se aprende. Então, a aprendizagem alavanca o desenvolvimento humano, ou seja, a maturidade. Nós não estamos aqui perdendo o foco do letramento. Vamos fazer a ponte. Será que as crianças de educação infantil, há 2 décadas, eram colocadas em situação de letramento? Será que se falava para crianças de 2, 3 anos, mesmo na escola particular, será que se falava a respeito do título do livro, dos autores, da editora? Será que nós deixávamos essa criança refletir, pensar sobre isso? Muitas vezes não. Muitas vezes a escola e a família achavam que essas crianças eram muito pequenas. Na perspectiva piagetiana, a criança cresce, portanto se desenvolve intelectivamente. E você pode ensinar alguma coisa naquela fase. Para Vygotsky, não. Para Vygotsky, a criança só cresce porque ela aprende. E aí a metáfora é a seguinte: a criança não está na frente e o professor atrás empurrando, calçando, subsidiando. Na perspectiva da psicologia soviética, a aprendizagem vem à frente puxando essa criança. Quanto mais essa criança aprende, mais ela se desenvolve. Na perspectiva sociohistórica ou sociocultural, a abordagem já é diferenciada. Nessa perspectiva, a criança se desenvolve determinada pelo meio, ou seja, tudo que aquele grupo social fizer e propuser para que ela compreenda, esta criança vai acelerar, andar mais rápido ou mais devagar. Veja, todos se desenvolvem. Nenhum ser humano para no seu desenvolvimento, até porque esse ser humano está colocado em uma situação de aprendizagem o tempo inteiro. Desde o aprender a olhar, a comer, a esticar o braço, a pegar, a segurar, a emitir sons, começando com os guturais que vão se aperfeiçoando. Todos se desenvolvem. Mas a escola há que se responsabilizar por organizar as suas práticas para que esta criança, bem na medida dela, possa se sentir livre e se apropriar do mundo como ele é, ou seja, comendo, sabendo sentar, sabendo levantar, escorregar, manipular os objetos. É importante, muito importante que se saiba que nós determinamos para os nossos filhos e para os nossos alunos o grau de abstração que essas crianças têm a cada dia dentro da escola. Essa mesma perspectiva soviética de psicologia, ela mostra que nós não nascemos inteligentes. Nós temos a primeira luz de inteligência fornecida na hora do parto. Quando um médico, uma parteira, uma doula, uma vizinha, um policial, um ser humano, apara o bebê, segura esse bebê, aquele gesto humano começa a formar a inteligência daquele sujeito. É como se aquela mão dissesse: venha, eu estou aqui para te amparar, para te dar segurança, para te proteger. Isso é simbólico, mas é também cognitivo. Aquilo começa a formar uma das 5 capacidades superiores do cérebro, a memória. A memória que vai fazer com que ele aprenda que algumas coisas, algumas sensações e algumas experiências ficam impregnadas naquele ser que começa a ser humano a partir da vida do outro amparando-o ao nascer.
quando a mãe passa a mão no rosto, quando a mãe amamenta e fala para sua criança: meu querido, que lindo, mame mais, isso, devagar. Essa mãe está trabalhando com a segunda capacidade superior do cérebro, a atenção voluntária. É esse contato afetivo, físico, humano, que coloca no cérebro do ser humano a questão de se atentar ou não se atentar para além das suas necessidades. Ao todo, o nosso cérebro, a nossa inteligência é composta por 5 capacidades. Eu já falei da memória, já falei da atenção voluntária, mas nós temos que colocar a generalização, a abstração e a inferência. Inferência, um dos aspectos tão cobrados na Prova Brasil, no Enem e no ENAD. Você colocar o que já sabe, o que já leu, o que já vivenciou naquilo que está à sua frente, que você tem que resolver. Inferência. Por que capacidades superiores do cérebro? Porque elas não são dadas geneticamente. Elas não são dom divino e elas não são do animal. O animal tem uma inteligência sensível. O animal tem uma inteligência que vem pelos 5 sentidos. A inteligência humana não. A inteligência humana, ela é fruto, ela é produto de um construir social. E ela é chamada realmente de superior e racional porque é dado pelo grupo social. Veja, se a escola sabe disso, a escola é uma fomentadora de inteligência. A escola precisa se apropriar desses elementos da psicologia do desenvolvimento humano para que possa melhor soltar essa criança, para essa criança se sentir humano, ousar, testar, hipotetizar e escolher entre uma ou outra coisa, desde a educação infantil. Quando você coloca para a criança várias tigelas de comida, com diferentes sabores e diferentes texturas, e deixa que essa criança, com as suas próprias mãos, coloque a mão na gelatina e experimente, pegue uma banana, sinta a sua textura e lamba. Observe o colorido de uma tigela de frutas. Essas crianças estão trabalhando com os 5 sentidos, que já faz parte do planejamento de todos. Essas crianças estão trabalhando com cores, texturas e aromas. Mas, acima de tudo, estas crianças estão fazendo experiências eminentemente intelectivas. E começarão a fazer suas escolhas quando perceberem que o ácido do abacaxi talvez não seja tão interessante quanto o sabor adocicado da gelatina. Que quando se coloca um pão na boca, ele tem uma consistência diferente da banana. Tudo isso está contribuindo para que esta criança realmente se desenvolva e reflita sobre as coisas que o mundo tem. Vejam que desde o início da nossa conversa, nós estamos colocando aqui a questão de dar possibilidades dessa criança pensar o seu fazer. Por quê? Seja na educação infantil, seja no 1º, 2º ou 3º ano, esta criança precisa, sem sombra de dúvidas, saber onde vai chegar e como vai fazer para chegar onde a escola quer. Se sabemos que temos esse poder, a família e a escola, né? Se a escola sabe que quanto mais ela propuser, quanto mais ela desafiar, quanto mais ela fizer com que o aluno fique mergulhado em um universo leitor, o planejamento, o currículo
e o desenvolvimento de toda ação pedagógica será graças a esse pensamento de desenvolvimento. Nós temos então um pressuposto teórico, que é que a inteligência se produz no meio social, e um pressuposto metodológico, que é: eu não posso formar a minha criança como uma simples repetidora ou reprodutora do que eu imagino que seja o melhor. Eu preciso fazer com que essa criança pense sobre o mundo que a cerca. E aí, pensar sobre o mundo que a cerca implica em colocar essa criança em situação de leitura. Mesmo que não saiba ler, tenha ela 2 anos ou 7, ela deverá ficar tão íntima da leitura a ponto de compreender que a leitura pode levá-la a lugares onde de fato fisicamente ela não chega. Ela pode desenvolver uma relação tão familiar, tão intimista com a leitura já na educação infantil, que quando chegar aos 5 anos e meio, 6 anos, para ela não terá problema nenhum estar numa sala de 1º ano pensando mais profundamente sobre a língua escrita. Vejam, eu disse pensando mais profundamente, porque durante toda a educação infantil ela terá passado por todos os gêneros textuais, ela terá passado por todas as situações de experimento sobre a escrita, tentará sim escrever e irá iniciar conceitos mais complexos e consolidá-los ao longo dos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Nesse momento, o eixo para a sala de aula com relação à leitorização é uso, reflexão e uso. O que está na sociedade irá para a sala de aula para ser refletido. E do uso e da reflexão que se fez sobre o material pronto, sobre o material que a escola usa, virão então as questões de usar os elementos que foram disponibilizados para ela. Vejam, isso é o que vai dar maturidade para que esta criança realmente aprenda a ler e a escrever. Não temam, façam uma comparação com a questão do uso de todos os elementos digitais que estão disponíveis para as nossas crianças de hoje. Para todos, absolutamente para todos. É a coisa mais linda vermos uma criança que nem fez 2 anos, com um celular ou com um tablet, fazendo esse gesto. Vejam, ela se apropriou disso com menos de 2 anos, porque ela viu o seu pai fazer, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, o seu irmão mais velho. A criança que clica, que dá enter, 4 anos, 6 anos, 5 anos, em qualquer, mas absolutamente em qualquer instrumento digital, é uma criança que já faz isso automaticamente. E aí cabe a nós refletirmos a seguinte questão: por que as nossas crianças estão tão à vontade com todas as mídias e sentem tanta estranheza e alguma dificuldade quando se trata da leitura e da escrita? A resposta parece óbvia. A resposta está no nosso dia a dia, na nossa casa e na nossa escola. Se o ambiente onde essas crianças vivem é um ambiente leitor, se a leitura faz a diferença para a professora, na sala de aula, para os pais em casa, esta criança tem uma outra relação com a língua escrita e tem o desejo, sim, de aprender a ler e a escrever. Ninguém quer aprender nada que não seja
da sua vontade. Aprender é um ato volitivo. O que é isso? O ato volitivo é você ter vontade de aprender. 50% do sucesso da aprendizagem está em querer aprender. E aí muitos professores, inclusive, se respaldam nisso. Eles não querem aprender. Mas o que nós precisamos aprender na sociedade? Precisamos aprender o que nós fazemos todos os dias. E se as crianças não precisam ler e escrever todos os dias, por que elas têm que aprender? No entanto, ao usar o celular, computador, tablet, qualquer mídia eletrônica, elas precisam, elas têm vontade porque elas precisam, porque elas estão imersas em um mundo que é organizado também a partir dessa dinâmica. Vale a pena pensar nisso, vale a pena pensar em como as crianças tiram fotografia com o celular, não só dos outros, mas como elas aprendem rapidamente a fazer selfie. Vale a pena pensar que às vezes nós não precisamos sequer explicar a operação a ser feita, de tanto elas verem a repetição dessa operação, elas se apropriam sozinhas, não há nem intencionalidade, elas se apropriam pelo desejo de aprender. Talvez por isso seja tão difícil aprender a ler. Talvez por isso a família e a escola pensem que é cedo para ensinar uma coisa tão difícil. Só é difícil porque a sociedade, de fato, lê muito pouco. Mostra muito pouco o prazer que a leitura pode trazer ou o benefício que a leitura pode trazer. Eu espero continuar discutindo mais sobre esses temas em outros diálogos rápidos como esse. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, acesse o site que está aparecendo, www.sandrabosa.com.br, ou o e-mail, e nós podemos trocar, porque de fato eu acredito que o conhecimento, quando mais se dá, mais se tem.